Como analisar uma ação? Muita gente pensa que para analisar uma ação você precisa ter grandes conhecimentos sobre o mercado financeiro, ou ser formado em economia, por exemplo, ou ter grande habilidade para analisar números ou gráficos. Claro que há uma certa complexidade em como a bolsa de valores funciona, mas também é verdade que há premissas muito simples e fáceis de se entender. Depois de dar os primeiros passos e compreender a base de uma análise de uma ação, é comum o investidor ir aperfeiçoando e buscando formas mais complexas de se analisar, e ele vai descobrindo que investir não é um bicho de sete cabeças. E nesse vídeo eu vou apresentar um guia para você dar os primeiros passos em busca de uma análise fundamentalista de uma ação. Mas antes disso, eu quero que você já deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de ativar a notificação para você saber sempre quando tiver um conteúdo novo no nosso canal. Na busca de entender como analisar uma ação, você deve esquecer a ideia de que ações são apenas números e informações matemáticas e entender que existe toda uma materialidade por trás dela. É verdade que o preço de uma ação varia conforme a oferta e a demanda, né? Se tem muita gente querendo comprar, é natural que o preço suba. Agora, se tiver muita gente querendo vender, o contrário também acontece e a cotação acaba caindo. Agora, o que muita gente esquece é o que tem por trás de uma ação, que é uma empresa. O mercado de ações, ele não existe por conta própria. Na verdade, existe uma cadeia produtiva onde empresas agregam valor em forma de produtos ou serviços para os consumidores. E essas empresas acabam abrindo capital como uma forma de financiarem o seu desenvolvimento e entrando no mercado de ações. Já os investidores entram na outra ponta. Eles compram ações da empresa esperando lucrarem, esperando que a empresa gere lucros e com isso eles ganhem um crescimento do seu patrimônio com as ações que eles investiram. O que eu quero dizer com isso é que o desempenho de uma ação não deve ser dissociada do desempenho da empresa que emitiu essa ação, né? Se essa empresa costuma ter lucros crescentes ao longo dos anos, é natural que a ação se valorize também ao longo dos anos. E isso significa que não há como analisar uma ação sem analisar uma empresa. Se ela tem bons produtos e serviços, se ela tem uma boa governança, se ela é bem liderada, se ela está no mercado promissor, se os líderes têm uma visão estratégica boa, é natural que essa empresa consiga se valorizar ao longo dos anos. Então, a primeira dica que eu te dou é: descubra como essa empresa ganha dinheiro. A ação representa algo bem real, né? É uma participação em um negócio, em uma empresa que fabrica ou vende algum produto, que fornece algum serviço. Então você deve buscar saber qual produto é esse, qual serviço, qual é o público que ela atende, em qual região ela atende, esse tipo de coisa. A segunda dica que eu te dou é para analisar a estrutura societária. A estrutura societária de uma empresa é como as ações estão distribuídas. Então, você estudando a estrutura societária, você vai saber quem é o acionista majoritário, quem são as pessoas físicas que estão por trás da maior parte das ações, ou pessoa jurídica. Depois de analisar a estrutura societária, você deve avaliar a governança da empresa. A governança é um conjunto de políticas e práticas que garante uma administração profissional focada no crescimento e na manutenção do negócio. E a governança
deve ter como pilares a responsabilidade corporativa, a transparência, a equidade, a prestação de contas, entre outros fatores. Outro fator a se analisar é se essa ação tem liquidez. A liquidez é a facilidade com que você tem em vender ou comprar uma ação. Imagina que você tenha uma determinada ação e por algum motivo você precisa do dinheiro que está investido nessa ação. E você vai no mercado tentar vender. Se você não conseguir vender, é porque não tem liquidez. Se você conseguir vender fácil, é porque tem boa liquidez. Então é muito importante analisar a liquidez. Depois você já deve passar a analisar os fundamentos da empresa. Os fundamentos são as informações utilizadas na análise fundamentalista, onde você vai buscar ações que tenham potencial valorização. Vou falar aqui quais são os mais importantes, os mais básicos que você deve saber. O balanço patrimonial é um fundamento importantíssimo. Ele fala da situação financeira e patrimonial da empresa. O fluxo de caixa da empresa, é bom você saber se essa empresa está gerando receitas, se está colocando dinheiro no caixa mais do que está saindo. O EBITDA é outro fundamento importante, que significa o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ele te dá uma boa noção do lucro operacional da empresa relacionado às operações que a empresa faz, com o que ela trabalha de fato. E o lucro líquido, que é fundamental você saber o tanto que a empresa tem depois de pagar todos os custos, as despesas, e é onde a ação costuma acompanhar. Né? Conforme o lucro líquido da empresa vai aumentando, a ação costuma ir se valorizando. Além desses fundamentos, você também deve acompanhar alguns múltiplos que são muito importantes. O preço sobre o lucro é um dos múltiplos mais importantes que você deve acompanhar. Basicamente, você pega o preço da ação e divide pelo lucro por ação da empresa. E aí você vai ter uma ideia de quantos anos a empresa precisa lucrar esse mesmo lucro para chegar no preço que você pagou pela ação. O preço sobre o valor patrimonial da ação também é outro múltiplo muito importante. Costuma indicar se você está pagando menos do que o patrimônio da empresa vale ou mais do que o patrimônio da empresa vale. Isso pode ser um indicativo de que a empresa está barata ou está cara. O retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, que mostra para você o tanto de riqueza que essa empresa está gerando com o próprio patrimônio líquido. E o outro múltiplo, que é muito importante também, é o dividend yield, que é a soma dos dividendos pagos pela empresa nos últimos 12 meses, dividido pelo valor da ação hoje. Esse múltiplo é um múltiplo muito utilizado principalmente pelos investidores iniciantes, mas você deve se lembrar que esse não deve ser o único múltiplo pelo qual você vai investir na empresa. O ideal é você combinar um conjunto de fatores. E uma última dica, mas não menos importante, é você comparar essa empresa com os concorrentes dela. Você saber se o resultado dela está acompanhando das concorrentes, se está melhor, se está pior, como está a dívida dela comparada com a dos concorrentes, como está o crescimento do lucro, como está a distribuição de dividendos e etc. Bem, espero ter ajudado você a dar os primeiros passos em direção a uma análise fundamentalista de uma ação. Aproveita para compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão começando a investir e não sabem por onde começar a análise de uma ação. Dá uma olhada também lá no meu Instagram, @PedroFagundes, onde eu também posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. E no mais, um abraço e até a próxima.